O que é a cultura pagã? Como podemos entender pagão e cultura? Mas, antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Pagão, os cristãos chamavam também de gentios. Aquelas pessoas que não faziam parte da cultura judaica, que ali no começo do cristianismo, os cristãos eram vistos como uma seita ou uma religião que seria uma seita, ramo do judaísmo. Ao longo de mais de 300 anos, o cristianismo ganha uma força de religião mais predominante na Europa e passa a ser vista como uma religião universal. Não é à toa que deriva o nome católico. Uma religião aberta para todos. Na antiguidade, ali com os pitagóricos, os platônicos, os órficos, até os gnósticos, muitos deles praticavam uma certa espiritualidade e ascese. O Platão, ele abordou até uma história da alegoria da carruagem para mostrar o que é a ascese, o que é essa forma de o homem adquirir um equilíbrio no seu corpo. A cultura pagã, cultura vem de também plantação. Aquilo que vai crescendo porque alguém plantou. E tudo aquilo que é plantado precisa ser regado, cuidado para crescer. Então, cultura vem também de uma coisa mais agro, mais do campo. Ou seja, a pessoa que vai cultuando aquilo até que chega em seu potencial máximo. Ou seja, a cultura. Pagã quer dizer o quê? Para os cristãos, pagão é toda aquela pessoa que não é batizada. Hoje tem o termo neopagão. Neopagão é aquela pessoa que é cristão, mas vive como pagão. A definição de pagã ou pagão é aquela pessoa que tem imoralidade sexual, aquela pessoa que frequenta festas com orgias, bebedeiras. Não é à toa que parece muito com o momento de conversão de Agostinho de Hipona, um grande santo, teólogo e filósofo cristão. Que Agostinho se converteu quando leu um trecho da Epístola de São Paulo, que dizia: saia das bebedeiras e da imoralidade. Ou seja, Agostinho vivia em uma cultura pagã. Agostinho, ele era um pagão que se converteu ao cristianismo. Antes do cristianismo aparecer, já existia pessoas que praticavam o que nós chamamos de virtude, equilíbrio do corpo, mas não eram cristãos. São Justino irá pegar essas pessoas como ali o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, todos aqueles que não eram cristãos, mas produziram alguma coisa que parecia com o modelo de vida cristã e diziam que os pagãos, mesmo não tendo a revelação, eles tinham uma semi-revelação. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele faz até uma analogia com isso, dizendo que os pagãos, que eram os gentios, não tinham a lei, mas faziam naturalmente aquilo que era da lei. Ou seja, alguns pagãos, Paulo observando, não eram batizados, mas faziam coisas que se assemelhavam ao modelo de vida cristão, que era o equilíbrio do corpo, praticar a ascese, não deixar se controlar pelos instintos. Retomando ao Platão, que eu falei com você, sobre a alegoria da carruagem, Platão tem o mito dele. O mais conhecido é o mito da caverna. Porém, tem o mito da carruagem, o qual Platão narra que existe dois cavalos, um claro e um obscuro. Eles estão presos em uma carruagem. E nessa carruagem está o cocheiro. E esse cocheiro tem que levar essa carruagem, que simboliza para Platão o corpo, para um certo lugar. Mas o cocheiro, ele dormiu. Quando ele dormiu, os cavalos guiaram a carruagem
para onde eles queriam. Quando ele assustou do seu sono, ele percebeu que os cavalos foram para uma direção que ele não gostaria. E ele percebeu que os 2 cavalos estavam brigando. Então o cocheiro, quando tomou consciência, ele pegou os cavalos com suas rédeas e colocou eles na direção certa. O que Platão traz nesse mito? Que em nós existe 2 cavalos, que um cavalo quer o plano mais das ideias, o plano mais espiritual, contemplar o belo. E tem um cavalo que quer ficar aqui na matéria, na bebedeira, na luxúria, naquelas coisas imorais. Então, Platão traz que a carroça é nosso corpo e os cavalos são os nossos instintos. Nós temos as 2 dimensões de instintos. Instintos que querem se espiritualizar, instintos que querem ir para o mundo mais do espírito, e instintos que querem ficar mais na matéria. Para Platão existe esse conflito em nós. E para ele o cocheiro é a nossa razão, a qual controla os nossos instintos. Para o filósofo Heráclito, essa razão vai ser o Logos. Para os cristãos, essa razão vai ser o Deus que fala a nossa consciência. Aquela razão que é capaz de controlar o corpo, de controlar os instintos. E a cultura pagã é uma coisa que se arrasta desde a história da humanidade. A nossa condição humana sempre vai nos impulsionar para aquilo que é mais baixo. Ou seja, o que traz mais gente. Uma festa onde tem uma pessoa cantando uma música acústica, ou uma música com um violino, com um piano, ou uma pessoa que rebola, dança e fala coisas vulgares. Só você olhar por aí, você vai saber que festas onde fala de bebedeira, onde falam de sexo, rebola, senta, são festas que atraem mais pessoas. Por quê? Nós, seres humanos, somos mais inclinados a irem para aquilo que é mais vulgar e nós, muitas vezes, rejeitamos aquilo que é mais sublime e superior. O Friedrich Nietzsche ele vai apontar que isso em nós é o espírito de Dionísio. Dionísio é um deus grego, filho de Zeus, com uma humana, que Dionísio foi criado no bosque, que ele fez contato com uma fruta, que ele percebeu que era uva, e transformou no vinho e deu o vinho aos homens. Então Dionísio é visto como o deus do vinho, da bebedeira, do êxtase. Para Friedrich Nietzsche, Dionísio é o exemplo do potencial humano, da vontade de potência humana, de gostar daquilo que é material, daquilo que é sensual, daquilo que vai movimentar o corpo, não somente a alma ou o espírito ou o logos. Com o nascimento do cristianismo, os pitagóricos, os platônicos e os gnósticos, eles faziam suas asceses, suas mortificações, alguns eram até eremitas, viviam dentro de cavernas. Mas, com o nascimento do cristianismo, essas visões de espiritualidade, de ascese, de mortificação, de controle do corpo, em vez de ficar apenas para iniciados, o cristianismo passou a divulgar para todo mundo, com a frase de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é à toa que Jesus, durante os evangelhos, ele traz muitas parábolas. A parábola do filho pródigo, o filho que pede ao pai a parte da herança, vai para o mundo, gasta tudo, se entrega aos prazeres. Depois esse filho ele volta para o pai, se arrepende do que ele fez no mundo e perde a remissão dos seus erros. E para os cristãos seriam os pecados. Para Platão, esse filho pródigo é o homem que deixou os cavalos guiarem os seus instintos. Jesus ensina que você tem que ter o autocontrole sobre o seu corpo. Jesus ensina que você deve praticar a virtude da caridade, do amor. Jesus ensina que você tem que estar em vigília
Não é à toa que ele fala da parábola das mulheres com suas luminárias, que elas dormem na espera do noivo. Jesus traz a parábola da semeadura. Jesus traz a parábola dos talentos, que você precisa cultivar o seu talento, cultivar as virtudes. Então, o cristianismo, ele pega toda a doutrina que pagãos produziram, mas produziram aproximando daquilo que o cristianismo queria, aquilo que era só para iniciados. O cristianismo, com seus padres, filósofos e teólogos, divulgam para todos, para combater essa visão mais pagã de pessoas que querem viver movidas pelo impulso do corpo. Mas o cristianismo começa a fortificar homens, mulheres, movidos pelo impulso da alma ou do logos. Então o cristianismo passa a ser uma grande corrente que vai combater a cultura pagã. E é presente até nos dias de hoje. Toda vez que tem imoralidades, toda vez que tem aquilo que vai contra a moral cristã, a doutrina cristã, com seus teólogos, filósofos, pensadores, padres, pastores, eles começam a combater. Que dentro do meio cristão, existem pessoas que têm uma tendência pagã ou neopagão. Mas o cristianismo, em vez de ser uma coisa mais silenciosa, onde poucas pessoas começam a praticar, o cristianismo passa a ser uma coisa mais universal. Toda vez que ele vê algo que é contra a sua doutrina na sociedade, ele vai combater. Então, a cultura pagã, ela é presente nos dias de hoje. Ela está presente na música, nos filmes, nas festas. E você pode ver que o cristianismo, ele sempre foi, desde o seu nascimento, um combate à cultura pagã, que busca elevar o homem ao seu grau mais superior, que é o grau da alma. Não é à toa que nesse vídeo aqui você pode ver um certo dualismo entre o corpo e a alma, ou espírito e corpo. O Platão já colocava esse dualismo na alegoria dos cavalos. O Platão já colocava esse dualismo no mito da caverna. O Platão já colocava esse dualismo na questão do mundo das formas e no mundo que é cópia das formas. Ou seja, às vezes nós ficamos mais presos à matéria, fazemos coisas de pagãos ou de neopagãos, nós esquecemos desse mundo mais espiritual ou desse mundo mais racional. De forma cristã falando, é mais fácil você cometer pecado do que você evitar pecados. É mais fácil você trair do que você não trair. Exemplo disso, quando você começa a ser fiel a uma pessoa, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas te procurando para ter uma relação, começa a aproximar de você, e você, se for conseguir ser perspicaz, você vai perceber o que aquilo vai dar no final. É mais fácil você se estressar com certa situação do que você controlar o seu corpo. É mais fácil você se entregar aos prazeres do corpo do que você controlar esses prazeres do corpo. Então, a proposta cristã é uma proposta que ela vai se arrastar por muito tempo, porque ela sempre vai pregar aquilo que é mais difícil do ser humano fazer. É mais difícil o homem desenvolver seu lado racional, e o cristianismo prega isso porque todo padre ou pastor tem uma vocação intelectual. É mais difícil você controlar os seus instintos sexuais, e o cristianismo prega isso, o autocontrole sobre os seus instintos sexuais. É mais difícil você se transformar em uma pessoa humana, e é muito mais fácil você se comportar como um animal raivoso, e o cristianismo prega isso. Então, nós temos aí duas culturas presentes em nossa sociedade, que elas se relacionam entre si. A cultura pagã e a cultura cristã. Por quê? Muitas vezes o cristão, ele está aí no mundo, vivendo neste mundo, escutando músicas deste mundo, filmes desse mundo, shows deste mundo, e ele está relacionado com isso tudo. Eu gosto muito da expressão da Igreja Católica que ela, como
dizendo ser a representante de Jesus Cristo, o Papa, a cabeça, ela faz como Jesus. Ela se encarna no seio da sociedade. Ela não se afasta da sociedade. Ela encarna, ela entra na cultura daquela sociedade e tenta mudar aquela cultura entrando dentro da cultura. Ela não se afasta da cultura da sociedade. Não é à toa que os católicos são muito conhecidos por fazer sincretismo de culturas pagãs. Ou o nome técnico, inculturação. Não é à toa que talvez pode parecer um dualismo, cultura pagã e cultura cristã, mas na verdade elas estão entrelaçadas. O Agostinho de Hipona, ele vai trabalhar isso muito bem quando ele vai fazer a sua analogia ou metáfora da cidade de Deus e da cidade dos homens. Para Agostinho quer dizer que a cidade de Deus está no topo e a cidade dos homens está no outro topo. Na verdade, Agostinho fala que essa dimensão da cidade de Deus e da cidade dos homens estão dentro de nós, ou está dentro de cada um de nós. Muitas vezes nós estamos servindo a cidade de Deus através do amor, da caridade, da fraternidade, do autocontrole, do autodomínio, do respeito ao outro. E muitas vezes nós estamos servindo a cidade dos homens, onde tem a falta de amor, o ódio, a ganância, a falta de moralidade, a falta de ética. Então, desde o início do cristianismo, que nasce em um meio pagão, ganha força religiosa e força estatal, e o cristianismo passa a ser um combate à cultura pagã, aquilo que já era cultivado pela inclinação de nós seres humanos, aquilo que talvez degrada o nosso ser. E o cristianismo prega uma coisa que agrada, não só o corpo, mas o cristianismo prega coisas que agradam a alma. Ou seja, parece que a cultura pagã tenta elevar o corpo e a cultura cristã tenta elevar a alma. Talvez aqui no final, a cultura cristã tenta fazer essa integração. Elevar o corpo, mas também elevar a alma. Na antiguidade, os filósofos, os gnósticos, os pitagóricos tentavam elevar a alma e rejeitavam o corpo. Parecia a questão do gnóstico. O cristianismo tenta elevar os dois na figura de Jesus. Jesus traz a questão da ressurreição, da glorificação do corpo, onde eleva a alma, mas também eleva o corpo. Então traz uma questão de integral. Ou seja, a cultura pagã muitas vezes valoriza mais o corpo. Bebedeira, luxúria. E aparentemente parece que a cultura cristã está elevando mais o espírito. Mas na essência da cultura cristã é elevar os dois. Porque o Cristo, ele santificou até a matéria. Espero que esse conteúdo ajudou você. E bons estudos de cultura pagã e cultura cristã. Tchau, tchau. E eu fui.